jornalista Augusto Nunes expôs a decisão de apoiar o comandante do Exército, General Freire Gomes, pelo ministro da Defesa que havia protocolado um pedido de afastamento de Alexandre de Moraes no dia 30 de outubro, quando Moraes proibiu a PRF de realizar blitz nas estradas, quando agentes federais flagrou ônibus transportando 8 milhões em dinheiro vivo, do qual um montante seria para compras de votos. No mesmo dia, o delegado Rodrigo Bartolomé, superintendente da PF em São Paulo, abriu inquérito para investigar, sendo constatado que o valor oriundo do fundão eleitoral havia sido desviado pela campanha do PT. O delegado pediu o congelamento das contas bancárias para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que ordenou o congelamento, mas foi ajuizado no Supremo Tribunal, por advogados do PT, uma petição para tirar o bloqueio imposto pelo TJ. O ministro Gilmar Mendes acatou a petição dos advogados do ex-presidiário, que ainda desbloqueou mais 5 milhões que haviam sido confiscados por corrupção do ex-presidiário, após o jornalista ter disparado uma série de críticas a Moraes, que ameaçou banir a rede social de Augusto, após o jornalista ter revelado o encontro do ministro da Defesa com generais do Exército que apoiam a decisão do general Freire Gomes em exigir a prisão do ministro Alexandre de Moraes, e por também comentar que as Forças Armadas estavam investigando Moraes, pois há uma possível prisão em andamento, assim como declarou o comandante do Exército, que chamou até o delegado Bartolomé, que esteve à frente da investigação que revelou todo o esquema envolvendo Lula e Moraes, um esquema que prejudicou Jair Bolsonaro e elegeu novamente a quadrilha do ex-presidiário pelo total favorecimento do ministro, que teria, de acordo com o delegado, recebido propina. A origem das compras de votos, valores altos em dinheiro vivo que foi transportado através de ônibus, sendo descoberto pela Polícia Federal, que chefiou entre outras investigações, que resultou na prisão de políticos do PT, dos quais o ministro Alexandre de Moraes concedeu habeas corpus em liberdade, pois o alto comando do Exército vê a atual situação que se encontra o país em meio à corrupção do favorecimento de membros do Poder Judiciário para com políticos, com extrema preocupação. Os comandantes podem ordenar a prisão de Moraes, que também cometeu o crime de interferência, quando o delegado da PF pediu pela imediata prisão de Luiz Inácio, tendo considerado que Lula é chefe de quadrilha. Porém, Moraes decidiu que o petista não poderia ser preso na operação que foi chamada de Mão Amiga. Lula é acusado de ser completamente blindado pelo ministro do Supremo. Até mesmo o comandante do Exército, Marco Antônio, ao questionar o esquema envolvendo o petista e o ministro, revelou que se a Procuradoria-Geral ou o Senado Federal não colocar o processo na prática contra o ministro, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha podem ter que agir, visto que a justiça brasileira foi aparelhada pela mais alta corte do Poder Judiciário. Então, sendo assim, os comandantes não terão outra alternativa senão agir para colocar ordem na casa e Moraes na cadeia. O general do Exército e deputado federal Girão fez uma live em que foi derrubada pelo Instagram, que pedia pela prisão do ministro Alexandre de Moraes por crimes de formação de quadrilha, após as denúncias de que Moraes, presidente do TSE, favoreceu Luiz Inácio, o que originou no pedido feito pelos comandantes das Forças Armadas, comprovando que o magistrado da mais alta corte de justiça do país esteja envolvido em esquemas ilícitos que beneficiam políticos. O delegado Rodrigo Bartolomé também foi convocado a dar demais explicações sobre as interferências de Moraes na Polícia Federal, que mandou acabar com operações que revelou um grande esquema de desvio do fundão eleitoral, com a suspeita de que Alexandre de Moraes teria participação no esquema que beneficiou o petista. Após essas várias denúncias que blindou Lula no inquérito aberto pela Polícia Federal de São Paulo sobre o desvio de dinheiro para compras de votos, o general Girão, depois de fazer a live que foi derrubada pelo Instagram, sobre os comandantes das Forças Armadas estariam se reunindo com os chefes da Polícia Federal para tratar sobre as acusações de que Moraes havia interferido em investigações que envolvem políticos, contaminando provas, investigações que pediam pelo indiciamento de Lula por suborno e pagamento de propina. Os comandantes das Forças Armadas podem decidir que o ministro Alexandre de Moraes se explique sobre a interferência, quando o delegado da PF, Rodrigo Bartolomé, pediu pela imediata prisão de Luiz Inácio, tendo considerado que Lula é tido como chefe de quadrilha. Porém, Moraes decidiu que o petista não poderia ser preso na operação que foi apelidado de Mão Amiga. Lula foi completamente blindado pelo ministro Alexandre de Moraes, assim disse o delegado responsável pelas investigações. Até mesmo o comandante do Exército, Marco Antônio, ao questionar o esquema envolvendo o petista e o ministro, cobrou uma apuração pelas Forças Armadas sobre a interferência de Moraes na investigação contra Lula. De acordo
acordo com o general Girão, o ministro Alexandre de Moraes anulou provas, prendeu opositores que denunciaram, mandou perseguir delegados que investigaram o envolvido de Lula com Moraes que beneficiou o ex-presidiário e teria interferido para que Lula não fosse preso após o delegado da PF ter pedido pelo indiciamento do ex-presidiário, um grande esquema que prejudicou o atual presidente da República, que elegeu um condenado pelo favorecimento de um ex-advogado. A origem das compras de votos, valores milionários sendo descoberto pela Polícia Federal, investigação feita pelo delegado Bartolomei que chefiou entre outras operações que resultou na prisão de políticos que curiosamente foram beneficiados com habeas corpus através de canetada do excelentíssimo ministro. O general do Exército Brasileiro comemorou após saber da investida do FBI em investigar possíveis condutas criminosas dos membros da instituição, alegando a existência de uma quadrilha dentro do Supremo que se especializou em vender sentenças a réus condenados. Girão, que mais recentemente foi alvo do ministro Alexandre de Moraes após ter dito que o ex-advogado poderá enfrentar um tribunal nem que para isso o general precise voltar à ativa do Exército para combater o mal que se institucionalizou no Supremo. Em live nesta quinta-feira, Girão comentou o fato da Polícia Federal ter participado de uma reunião com o diretor do FBI Christopher Wray, onde havia a presença da deputada Paula Belmonte e também do agente da PF e também deputado Sanderson, dos quais ambos estão sendo perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes, através daquele famoso inquérito do Inquisidor do Supremo, usado para perseguir os opositores do ministro que acusaram Moraes de ter formado uma quadrilha no Supremo, alvo de investigação dos deputados e de várias denúncias protocoladas na PF e também na Procuradoria-Geral, do qual o ministro conseguiu barrar graças ao cargo que ocupa. Porém, o FBI, como sendo a maior agência de investigação do mundo, estaria monitorando há tempos a Corte Suprema do Brasil. A alegação de que os ministros, além de praticar o que conhecemos como ativismo judicial, estariam recebendo malas de dinheiro para soltar criminosos condenados, principalmente quando decidiram acabar com a prisão em segunda instância, algo que chamou a atenção do FBI, pois de acordo com o diretor Christopher Wray, o Brasil liberou condenados pela Justiça em segunda instância, que permitiu que esses réus de extrema periculosidade acabassem fugindo do país, como aconteceu com chefes de facção criminosa. Há elementos comprovando que de fato juízes foram comprados para soltar condenados. Por isso, o diretor do FBI, e também o diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, assinaram um compromisso de cooperação entre as duas agências, para investigar a atuação de juízes das Cortes Superiores. O general Girão agradeceu ao diretor do FBI pelo pacto de cooperação com a Polícia Federal, que garantiu vir mais vezes ao Brasil, pois de acordo com o Wray, ele considera a PF uma das melhores, até porque descobriram o maior esquema de corrupção do mundo, do qual inclusive foi apontado pelo Departamento de Justiça norte-americano como sendo patrocinado pelo PT, o maior esquema de corrupção do mundo. O delegado da Polícia Federal que conduz as investigações envolvendo o ex-presidiário no inquérito, Rodrigo Bartolomei, incluiu organização criminosa e pagamentos de propina. O delegado mandou agentes federais cumprirem busca e apreensão numa residência do petista em São Paulo. Bartolomei apurou o áudio que vazou do petista em que ele dizia que deveriam ter assassinado seu ex-ministro Antônio Palocci após o delator ter revelado que Lula recebia milhões em dinheiro vivo. Esse áudio, periciado por peritos da Polícia Federal, identificou a procedência legítima para indiciar mais uma vez o petista, o que originou um pedido de prisão para que Lula fosse conduzido a prestar depoimento ao delegado superintendente de São Paulo. O chefe da Polícia Federal no estado já havia pedido mandado judicial contra o petista, pois há elementos para autorizar a prisão de Lula no inquérito conduzido pelo delegado Bartolomei. Depois de terem surgido novas evidências que comprovam os crimes do petista, pôde-se colocar novamente Lula na cadeia. Bartolomei pediu a prisão preventiva do ex-presidiário para a condução até a cadeia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. De acordo com o delegado que incluiu no inquérito mais esse áudio para indiciar o petista e levar até o Ministério Público, para que possam devidamente processar Luiz Inácio como manda a lei, Rodrigo Bartolomei acabou sofrendo retaliações do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal não quer a prisão do petista, pois no começo do ano, a Justiça Federal havia sido informada pelo delegado de que Lula é um chefe de quadrilha e receptor de milhões de dinheiro de origem ilícita. O delegado Bartolomei informou, depois de ter mandado periciar o áudio vazado do ex-presidiário, que Lula tem amigos poderosos na Suprema Corte, pois teria batido de frente com os ministros do Supremo que são contra a prisão do líder petista. O delegado abriu um inquérito para investigar o ex-presidiário no esquema de propina do qual Alexandre de Moraes pediu o arquivamento, claramente uma interferência do Supremo na autonomia da PF.